Então vamos dando sequência agora com o capítulo 40 do nosso lar, que o título se chama Quem Semeia Colherá. Então o André Luiz ainda está lá, né, com a Narcisa, aprendendo muita coisa. A última vez ele estava com a senhora Laura, conversando ainda sobre o caso Tobias, né, que foi uma informação que deu uma balançada grande nele, né, com relação ao assunto. Mas ele ainda está no trabalho dele novo ali no Ministério da Regeneração. E aí, vamos ver então o que o capítulo de hoje nos diz. Quem semeia, colherá. Não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Quer dizer, o André Luiz tinha uma atração muito grande, ele não conhecia ainda, né? A Narcisa comentou que tinha o departamento feminino. Ela falou também que tinha o departamento dos desequilibrados no assunto sexual e falou inclusive para que ele não entrasse ali porque ele não tinha ainda preparo, deixando a gente a entender que, nossa, tem coisas que a gente não está pronto ainda nem para ler aqui, né? De informações do mundo espiritual. Mas o que ele está falando agora é que o departamento feminino, que ele também ainda não conhecia, ele tinha uma atração muito grande e que ele não sabia explicar por quê dessa atração. E aí ele foi conversar com a Narcisa sobre isso. Falou com a Narcisa desse desejo dele, né? Prontificando-se ela a satisfazer-me. Quer dizer, ela falou que então ia poder levar ele lá naquele local quando pudesse. E aí ela ainda explica com relação a essa atração que ele estava tendo sem saber por quê. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Então existe uma lei de atração, uma intuição muitas vezes por nossa parte, para ir para um determinado local, para ir conversar com uma determinada pessoa. Quando isso muitas vezes a gente não está entendendo e é algo muito forte mesmo, a gente tem que prestar atenção, porque isso pode ser uma influenciação divina mesmo. Como ela fala, quando o pai nos convoca a um determinado local, geralmente ali está alguma coisa para ser feita, alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Então, não tem nada por acaso. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Então, para que a gente, inclusive, preste atenção no que parece que é algo sem importância, fruto do acaso, para a gente prestar atenção que não é tão ao acaso assim. Então, para que a gente comece a observar os detalhes, porque pode ser que a gente perceba e entenda o que a gente foi fazer lá. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Então, olha o que ela fala para concluir esse assunto, né, que está sugerindo. Às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não entende, continua sem entender e talvez não acabe por fazer aquilo que estava sendo preparado para a gente, né? Mas a sintonia com o bem, com o alto, com a espiritualidade que nos orienta a determinados assuntos ou a determinadas práticas. Então, se a gente procura educar o nosso pensamento para que ele se eleve, a gente vai identificar facilmente o que é que está sendo proposto, né? Então, desde que nosso pensamento visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. E aí ela falou isso e ainda não era o momento, mas no mesmo dia a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Então aí eles foram, naquele mesmo dia. E a Nemésia é a responsável por esse local ali onde eles estavam. Não foi difícil encontrar. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Então,
o André Luiz já começa a descrever que era uma cena triste, né? Como se fossem é, mulheres destruídas, né? Pela vida, pela situação emocional. Então, ele falou que eram camas, né? Muito bem cuidadas, branquinhas, tudo, mas que em cima de cada uma dessas camas tinha um ser feminino, né? Em situações deploráveis. Aqui e ali, gemidos lancinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. Então, a Nemésia, né, que é a responsável do mesmo jeito que a Narcisa, lá no setor onde o André Luiz trabalha, a Nemésia é um espírito da mesma bondade, da mesma atenção, e ela falando para ele, né, você tá vendo, né, que a situação não é bonita, não é das mais agradáveis, mas você já deve estar acostumado, porque é a mesma coisa praticamente do que o André Luiz também já descreveu para a gente ali, né, no setor masculino. Pessoas com semblantes tristes, às vezes assustados, às vezes horríveis, né, com relação à maldade ou à vibração que transparecem, mas ali no feminino era mais ou menos a mesma coisa. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Quer dizer, então a Nemésia falou com o André Luiz e já logo em seguida falou com a Narcisa. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Então ela recebeu, deu atenção, mas falou para Narcisa: você já sabe, conhece bem, né? O seu pupilo aí. Então você vai conduzindo ele e fique à vontade com relação a ensinar, mostrar aquilo que você achar que é mais proveitoso para ele. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana. Então aí eles foram, né? O André Luiz e a Narcisa seguiram e caminhando e conversando, falando sobre a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos. Então a vaidade, né? Aos problemas emocionais que envolvem a vaidade. Que a maior parte das pessoas que se acham muito bonitas ou vaidosas ou são muito preocupadas com a atração física, né, da sua aparência, são sempre preocupadas ou desviadas na questão dos prazeres que são relacionados com isso, que são os prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7. Então estavam conversando, andando e chegaram lá, no pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres, em leitos separados, um, a regular distância. Então, mostrando a organização que é lá, né? E cada uma na sua cama, todas bem organizadinhas com relação até uma certa distância. E lá então eles estavam. E o André Luiz prestando atenção, né? Ele estava curioso, ele que pediu para ir ali, não sabia nem porquê, mas ele estava querendo, achando que talvez fosse só uma curiosidade. E aí olhando e se fixando, prestando atenção, estudando a fisionomia delas, das enfermas. Quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Então, naquele momento ele encontrou alguém, apesar de serem todas ali em situação de necessidade de tratamento, teve uma que chamou mais a atenção dele. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original? Velhice que parecia prematura, tipicava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto misto de ironia e resignação. Então, essa pessoa chamou a atenção do André Luiz. Ele descreve já que ela era velha, mas talvez não fosse tão velha assim. Talvez fosse uma velhice que foi de uma vida sofrida, né? Uma velhice que parecia prematura. Os lábios, né, meio enrijecidos, um misto de uma certa ironia e talvez de uma resignação, uma firmeza que talvez ela tenha adquirido de uma vida difícil.
os olhos embaçados e tristes, mostravam-se defeituosos. Quer dizer, ela tinha algum defeito, algum problema no olho, mas era um olhar triste. Então, lembrando, né, que nós estamos lidando ou observando irmãos no plano espiritual depois da morte. Então, tudo aquilo que a gente carrega no nosso corpo físico, que é muitas vezes o reflexo do nosso sentimento, da nossa vibração, então uma vida endurecida, amargurada, muito dura, acaba transparecendo no na nossa fisionomia tudo aquilo. E quando a gente desencarna, o perispírito leva junto exatamente essas mesmas características. E o André Luiz então está descrevendo essas características dessa irmã, desse espírito que chamou a atenção dele, atraiu a atenção dele. Memória inquieta, coração oprimido. Em poucos instantes, localizei-a no passado. Então, olha isso, chamou a atenção, ele não sabia por quê, ele começou a prestar mais atenção e, de repente, né, a memória dele, que estava inquieta, o coração dele um pouco apertado, e ele acabou identificando aquela pessoa. Aquela pessoa era alguém que ele conhecia. Era Elisa. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Então, na última encarnação dele, ainda antes talvez de se tornar médico, ele conheceu essa pessoa. Ela se chamava Elisa e agora ele estava claro que era a Elisa que ele conheceu quando ele era jovem. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. Então, olha isso, agora ele está nos contando quem era essa Elisa, né? Era uma pessoa que humildemente começou a entrar na casa dele como uma pessoa que ia trabalhar nos serviços domésticos da casa. Foi admitida pela mãe do André Luiz, né? Recomendada por uma amiga dela, que estava provavelmente precisando de emprego, e aí a mãe do André Luiz acabou então contratando ela. A mãe do André Luiz, então, nós nos lembrando aqui que a gente já conhece ela. Um espírito já mais elevado, né? Mais adiantado espiritualmente. Tudo bem? Até aqui, por aqui? Tranquilo, Gandolf? A princípio, o ritmo. Tranquilo, Marco? Então tá jóia. Qualquer coisa você me interrompe, viu? Se quiser falar alguma coisa, perguntar. Então ele se lembrando dela, né? Dessa pessoa que começou a trabalhar na casa dele, o ritmo comum. Então quando ela começou a trabalhar, nada de novidade, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Então aí ele começou a já descrever para a gente que ele começou a passar dos limites do que era realmente aquela relação entre a pessoa que era dono da casa e a pessoa que trabalhava na casa. Então ele está descrevendo para a gente que eles começaram a ter uma intimidade que passava dos limites. E olha como ele ainda reconhece de quem abusa da faculdade de mandar. Quer dizer, ele, na condição de patrão dela, ele está reconhecendo que ele estava abusando talvez daquela postura de quem era alguém que dava algumas ordens. E ela abusando da condição de alguém que serve, de alguém que está lá para trabalhar. Então a intimidade acabou passando um pouquinho desses limites e ele pedindo coisas que não talvez fosse para ele pedir e ela fazendo coisas a mais do que também talvez devesse fazer. Elisa pareceu-me bastante leviana. Então, olha isso, ele está descrevendo mais ou menos como ela era. O porquê que talvez eles passaram desses limites, né?
ela era uma pessoa que tinha algumas formas de agir, de falar, de se insinuar, que fez ele entender que ela era uma pessoa leviana. E quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade. Quer dizer, tudo começou com pequenas coisinhas, né? E ela tinha um jeitinho um pouquinho aí exagerado nesse campo da sensualidade e tudo mais. E quando os dois estavam sozinhos, aí ele viu que ela entrava em assuntos, né, de pessoais, muito íntimos mesmo, né, sem nenhum tipo de vergonha. Então, como pequenos detalhes às vezes fazem crescer situações que a gente nem imagina onde vai parar, né? E aí esse comecinho, essas conversas, essas intimidades agravaram-se, né? Agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Então dá margem, né, a pensamentos que antes não se davam. Se você lida com uma pessoa respeitosa, se você é respeitoso para lidar com alguém, você não desperta certos pensamentos, certas ideias, porque você talvez já crie um impedimento com relação a isso. Mas não foi o que aconteceu ali no caso do André Luiz e da Elisa. Eles começaram a passar dos limites com as conversas e isso foi alimentando cada vez mais as ideias, os pensamentos, né? Entre eles. E aí o André Luiz até se lembra que a mãe começou a perceber isso, né? Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Então a mãe, que era já de uma moral diferente e atenta, começa a perceber, né, essas coisas e ele se lembra até que a mãe conversou com ele sobre isso. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva generosidade afetuosa. Quer dizer, olha assim, ela está falando, explicando que aquela intimidade não era boa, mas também explicando, assim, não é para ser rude. É razoável que dispensássemos a serva generosidade afetuosa. Quer dizer, é necessário ser gentil, é necessário tratar bem, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Quer dizer, aonde são os limites, né, do tratar bem ou de se insinuar, de se expor, de despertar pensamentos que acabam tendendo para outro lado. Entretanto, estouvadamente levara eu muito longe a nossa camaradagem. Quer dizer, os conselhos maternos acabaram não tendo realmente a eficiência, porque o André Luiz estava, na verdade, ainda não muito bem consolidado nessa forma de entender, de pensar, né, de agir. E aí levou muito longe. Aquelas intimidades foram crescendo. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Quer dizer, aí ele já pulou, né, para um desfecho do que provavelmente aconteceu. Então a intimidade excessiva fez com que eles provavelmente consumassem uma série de atitudes ali, e no final das contas, ela como sendo a mais fraca, né, por ser empregada da casa, ele o patrão, mas com uma angústia moral muito grande, então ela já teve um prejuízo, a Elisa. Então, tudo bem que ela também tenha aberto as portas, mas o que os dois resolveram e acabaram fazendo acabou levando a ela um prejuízo maior, porque ela era o lado fraco desse relacionamento. Então ela foi mandada embora. Acabou abandonando a casa mais tarde sob uma enorme angústia moral. E ainda sem coragem de falar alguma coisa sobre o André Luiz, do que ele pudesse ter feito ou deixado de fazer com ela. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. Quer dizer, para ele, para André Luiz, aquilo foi algo que ficou no passado. Foi algo sem importância. Ele superou.
A vida dele seguiu, ele conheceu depois outra pessoa, que não sei se tiveram outras ou não, mas o fato é que o André Luiz se casou. O André Luiz teve família, né? A Zélia, que a gente já conhece. Então, o impacto na vida dele dessa aventura não foi tão grande, mas no caso da Elisa talvez tenha sido muito pior. Então, a angústia moral dela, só de sair da casa naquelas condições, humilhada talvez, já levou a ela um prejuízo emocional muito maior. Então, para ele, parecia que não tinha tido mais importância. Talvez ele nunca mais tivesse se lembrado disso, a não ser agora, que ele se encontrou com essa pessoa e aí a memória vem toda à tona, né? No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. Então, olha isso, ele mostrando que não existe nada que fique totalmente para trás. Aliás, naquele capítulo que ele se encontrou com o Silveira, né? Aquele capítulo que chega a caravana lá dos samaritanos vindo do umbral, o Silveira, que era uma pessoa que também fazia parte do passado dele, que o pai dele tinha prejudicado muito e que eles tinham um sentimento ainda de culpa com relação a tudo que tinha acontecido com o Silveira. Então, da mesma maneira que com o Silveira, depois ele viu que a gente tem que lidar com as coisas que a gente faz na nossa vida aqui encarnada, com tudo o que a gente faz. Se a gente faz coisas boas, a gente colhe coisas boas. Mas se a gente faz coisas que prejudicam, que de alguma maneira desequilibram, desarranjam a vida de alguém, a gente também vai reencontrar com isso mais cedo ou mais tarde. A senhora Laura falou isso lá atrás. Que graças a Deus, na verdade, nosso Pai nos dá a possibilidade desses reencontros para que a gente corrija, reequilibre ou coloque as coisas no lugar. E aqui, mais uma vez, então, André Luiz estava encontrando com algo do passado dele. E ele, que antes tinha a impressão que era algo sem importância, que estava morto, agora ele estava vendo, aquilo estava muito vivo. Aquilo era algo que não tinha como ser desconsiderado. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Então, olha isso, né? E vamos lembrar o nome do capítulo, né? Aqui, ó. Quem semeia, colherá. Então, tudo que a gente acabar colocando em prática na nossa vida, a gente vai ter da vida devolvida. E agora, então, estava na frente dele essa Elisa, vencida e humilhada. Então, imagine que vida que ela pode ter levado. Porque ela já desencarnou e está lá no mundo espiritual, nessas condições também extremamente dolorosas. Por onde viver a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Quer dizer, aí começa a passar tudo pela cabeça do André Luiz, né? O que aconteceu depois que ela saiu da minha casa? O que será que aconteceu? E tanto no capítulo encarnado quanto depois do desencarne, né? De onde vinha ela? Quanto tempo será que ela deve ter ainda passado pelo umbral? Porque ela está sendo socorrida agora. O André Luiz já passou muito tempo no umbral também. E ela, de onde vem? Ah, naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. Então, aqui ele lembrando desse caso, né, desse fato do Silveira, mas aqui já sendo diferente, mostrando que é diferente. No caso do Silveira, o pai dele era o principal. É claro que ele sabia que tinha a parcela de culpa, porque ele apoiou o pai dele, mas naquele caso, era uma responsabilidade compartilhada com o pai. Agora, a situação era diferente. A dívida agora era inteiramente minha. Então agora ele estava lidando com uma situação que ele sabia que tudo o que tinha acontecido na vida daquela pessoa era de certa forma por influência do que ele tinha feito.
naquele momento da existência dela. Tudo bem, ela se insinuava, ela era muito leviana? Sim, mas ele tinha o livre-arbítrio, ele poderia, na verdade, ser um ponto de luz na vida dela. Um ponto que pudesse desviar ela desse caminho talvez errado, que ela tivesse já uma tendência. Mas não, ele foi alguém que alimentou. E que, na verdade, não só alimentou, mas como gerou um evento que mudou drasticamente a vida dela dali para frente. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Mas, qual a criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Então, olha isso, ele está balançado, né? A situação é de responsabilidade enorme, porque ele se enxerga, né, nessa responsabilidade, mas não com orgulho, né? Não querendo fazer vista grossa. O André Luiz já tem uma certa humildade para reconhecer a culpa, a responsabilidade e de entender como se corrige, inclusive isso, né? Então, como uma criança agora, como Jesus fala, né? Se não formos como as crianças, não poderemos entrar um dia no reino dos céus. Se não tivermos humildade ou a flexibilidade do aprendizado, né, de querer poder fazer diferente. E nesse momento ele estava se sentindo como uma criança ansiosa de conseguir o perdão por aquilo que fez de errado. E aí o que ele fez? Foi procurar Narcisa, pedindo orientação para ela. Então até agora ele viu e tudo isso foi a memória dele que foi puxando. E aí naquele momento ele precisou conversar com a Narcisa. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Porque assim, imagine, a gente chega e resolve se abrir de alguma coisa feia que nós fizemos no nosso passado para uma pessoa que faz pouco tempo que a gente conhece. Ele está se reportando a isso, né? Ele estava impressionado como em pouco tempo ele tinha realmente confiança para poder se abrir com a Narcisa e com as outras mulheres, né, que foi no caso da senhora Laura. Ele foi lá na casa da senhora Laura pedir conselho para que ele pudesse entender melhor a questão do caso do Tobias. Agora, ele está de novo identificando algo feio que ele fez no passado e querendo pedir conselho, se abrir, né, para Narcisa. E é por isso que ele está falando, ele estava impressionado como essas pessoas, né, essas almas já mais voltadas para o bem inspiravam confiança para ele. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias. E possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias ao meu lado. Então ele está reconhecendo que nos dois assuntos, talvez a presença feminina de alguma maneira era diferente para ele ali. Ele falou assim: eu não conseguiria pedir para o Clarencio o mesmo esclarecimento que eu pedi para a senhora Laura. Eu não conseguiria, talvez, se fosse o Tobias aqui do meu lado me acompanhando, falar o que eu falei para Narcisa. Considerando que aquela mulher generosa e cristã era sempre mãe, voltei-me para a enfermeira confiando mais do que nunca. Quer dizer, ele se apoiou na figura materna que ele não tinha ali no lado dele, né, no nosso lar, porque a mãe dele morava em outras esferas. Mas ele acabava conseguindo substituir relativamente, né, essa figura materna ausente por essas mães também, né? Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Então, olha isso, ele pediu o auxílio para a pessoa certa, né? Comecei a falar contendo o pranto. Olha, ele estava se segurando para não chorar. E aí ele começou a falar, explicar para Narcisa. Mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Quer dizer, ele falando, falando, se segurando, e aí a Narcisa
resolveu falar, né? Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Quer dizer, ela poupou o André Luiz, já sabendo, já conhecendo esse tipo de problema das fraquezas humanas, essas histórias que acontecem com nós, né, os seres encarnados. Ou os espíritos ainda mais primitivos, né, nessa questão. Conheço o seu martírio moral. Olha o que ela está falando, ela sabe. Ela então não está julgando. Ela está poupando ele. Você não precisa falar, eu sei até o fim dessa história. Né? Conheço o seu martírio moral. E olha o que ela conclui. De experiência própria. Então é de alguém que se reconhece como também uma pecadora também. Uma pessoa que também se enganou, se atrapalhou pelo caminho nas encarnações. Então, o que ela está reconhecendo para o André Luiz, foi assim, isso que você está aí me mostrando que você fez, eu sei de experiência própria. Eu também já fiz parte de situações de alguma maneira semelhantes com essa que você está me falando. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Olha que lindo isso daqui e é algo que nos faz pensar também. Quando a gente não está pronto, Deus não força, né, a situação para que a gente se endivide mais. Tem momentos em que nós somos testados, né, somos colocados à prova mesmo. Mas em alguns momentos também, Deus ou todo o cosmo, né, a espiritualidade, nos coloca em situações que são situações que, pelo fato de eles já considerarem, né, a espiritualidade superior, já considerar que nós já estamos em condições de reconhecer e de corrigir aquilo que tinha sido feito no passado, né? Então, olha isso. Se o Senhor permitiu que a reencontrasse agora. Então, vamos lá no começo do capítulo, né? Ele estava sentindo uma atração para entrar ali, uma curiosidade inexplicável. A senhora Laura, a Narcisa, já avisou ele. Quando algo está nos atraindo para determinado local, é porque lá alguma tarefa nos espera. Então, às vezes, a gente encontra com alguma pessoa, não precisa ser no mundo espiritual, não precisa ser depois de desencarnado. Às vezes a gente se encontra com pessoas que as nossas lembranças nos culpam ou nos responsabilizam por uma série de fatos, né? Que às vezes nós fizemos e prejudicamos essa pessoa. E se a gente não tem isso em mente, a gente pode fugir. A gente pode achar, puxa vida, essa pessoa de novo. Eu não quero encontrar com ela. E dá um jeito de fingir que não encontrou, de que nada aconteceu, ou realmente não se mostrar para que a pessoa não veja. E ao invés de poder amenizar o problema que foi causado lá para trás, ou de corrigir, né? Alguma coisa que existe de sentimento, ainda de muita antipatia entre duas pessoas, a gente acaba então se afastando dessa possibilidade. Mas a Narcisa aqui está falando que quando Deus nos oferece uma oportunidade como essa, é porque ele já nos considera em condições de resgatar alguma dívida que a gente tem com aquela pessoa. Vendo a minha indecisão, prosseguiu: Não tema. Aproxime-se dela e reconforte-a. O mesmo conselho que ela deu na questão do Silveira. Ele tinha medo do insucesso, ele tinha medo do Silveira ficar bravo com ele ou condenar ele. Mas o que ela falou para ele naquela época e agora a mesma coisa. Não tenha medo, porque naquela ocasião ela fala assim: toda pessoa que tiver com todo o seu pensamento ou a sua energia voltada para o bem, Deus não falta com recursos para que a gente consiga concluir aquilo na mesma direção desse bem.
E aí, então, agora ela falando aqui no caso da Elisa. Não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Então, leve algum bem para ela de todo o mal que você já pode ter causado. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Então, olha isso daqui, né? A lei da ação e reação. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente plantar coisa boa, é lá na frente, mas a gente vai colher coisa boa. E se a gente plantar coisa ruim, pode não ser agora. Pode demorar pouco, pode demorar muito. Mas a gente vai colher isso, mais cedo ou mais tarde. Então, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos lá atrás. Essa afirmativa não é frase doutrinária. Então, não é um jargão, não é uma frase bonita que é repetida só porque ela é uma forma de fazer entender. É realidade universal. Então não tem como fugir. É lei divina. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Então, olha ela falando que ela mesma já acabou se deparando com situações muito parecidas como essa, e ela enxerga isso como bênção. Então, ela tem colhido proveito de situações iguais a essa. Então, são coisas que estavam mal resolvidas lá no passado e que ela teve a oportunidade de bem resolver e agora ele também. E olha que bonito essa frase que ela fala, né? Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. O problema é quando a gente deve e ainda não está em condições de botar tudo aquilo, né, em ordem. Mas a maioria, na maioria das vezes, quando nós somos então submetidos a uma situação como essa, é porque nós já temos condição. Por mais que ainda uma certa insegurança ou um descrédito com relação a nós mesmos, né? Não. Se a gente tiver é, bem intencionado, com boa vontade e ligado com o alto, a gente vai conseguir. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Quer dizer, o que ela está recomendando para ele, né? Não mostre que é você, aquela pessoa do passado. Talvez ela não vá te reconhecer ainda, então não deixe que isso aconteça. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Quer dizer, depois que você realmente tiver conseguido melhorar a vida dela, né? A vibração, né? Ajudar ela espiritualmente, aí sim você pode se identificar. Se você se identificar antes, talvez seja prejudicial. E aí ela falando, isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente. Quer dizer, aquela descrição que ele fez com relação ao olho dela, que estava de certa forma deformado, mostra que realmente isso é uma alteração que ela teve, né, da visão dela. Ela estava com uma cegueira quase completa, né? Ela enxergava quase nada. E ela sabendo, a Narcisa explicando para ele que isso daí é temporário. Então, se no corpo humano tem coisas que são eternas, pelo menos enquanto encarnadas, no mundo espiritual tudo é possível de ser curado. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Então, olha, ela já está dando um panorama do que aconteceu com ela, né? Na encarnação. Ela, pelo semblante, pela característica que a Narcisa está olhando e reconhecendo. Olha como os espíritos nos conhecem pelo nosso estereótipo, às vezes, espiritual, né? Assim, ó, pelas forças que a envolvem e pela a aparência, né? Eu vejo que ela é um espírito, né? Que é uma mãe fracassada. Provavelmente não conseguiu fazer, né, a tarefa de mãe. E das mulheres de ninguém. Quer dizer, uma pessoa que não teve um afeto permanente, né? Ela foi alguém que fracassou nessas duas coisas, como mulher e como mãe.
Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Então chegaram, começaram a conversar, o André Luiz, né? E aí ela se identificou, então, confirmando que ela era Elisa, né? E ainda falando mais sobre a vida dela. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação, interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei. Então, o André Luiz, quando viu que ela começou a dar abertura, ele procurando se castigar um pouco, né? Ele estava querendo que aquilo fosse a fundo no assunto dele. Se em outros episódios a senhora Laura pediu para que ele não cutucasse demais, né, a ferida daqueles que eram para ser ajudados, no caso aqui, ele está mexendo agora com um problema pessoal dele. Algo que ele precisa remexer para que ele possa curar nele mesmo. E aí ele então perguntou: e a sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Então ele queria que ela fosse colocando para fora aquilo que ela tinha acumulado, né? Vivenciado e experienciado depois de daquele encontro com ele, né? E aí depois da pergunta, sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? Então ela percebeu que ele estava falando com carinho, mas ela não estava querendo talvez entrar no assunto. E aí ele fala: as experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava ideias e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Quer dizer, ela está dando também para ele um panorama geral. Assim, eu fui como todas essas mulheres, talvez levianas mesmo, né? Não preocupadas com a moral, que trocam o bendito pão, né, do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Então ela se envolveu com ilusões, né? Com coisas que atraíam ao seu ego, ao seu egoísmo, ou que alimentavam uma vida mais fácil, talvez. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Então, olha o que ela está reconhecendo para ele sem saber que é ele, né? Assim, eu fui de uma família pobre, trabalhei numa casa de um rico comerciante, né? Pai do André Luiz, onde a vida me impôs uma imensa transformação naquele local. Então, ela está reconhecendo para ele que aquilo foi talvez determinante para que a vida dela se desvirtuasse completamente dali para frente. A gente não tem noção, às vezes, da responsabilidade ou das consequências de atos que a gente tem na nossa vida. E aí ela segue explicando. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu. Então olha ele ouvindo, né? Dele. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Ela falando aonde que ela realmente mergulhou em toda essa relação aí que foi muito dolorosa, que eles não entram em detalhes, nem precisam, né? Mas ela reconhece que ela mergulhou em algo querendo talvez uma ilusão, querendo se aproveitar também, né? Daquele rico jovem, né, que era o filho do patrão dela. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e de seguida o horror de mim mesma.
a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Então, ela passou por tudo isso. E aí foi uma cascata, né, de eventos ruins na vida dela, que acabaram culminando, né, nessa cegueira que ela adquiriu ainda encarnada e ainda depois, logo em seguida, a morte do corpo. Errei. Muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, então olha isso, ele pedia a mãe de Jesus, que os mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa abençoada, de abençoada consolação. Então foi quando ela foi resgatada do umbral também. Depois de tempo indeterminado aí de sofrimento, quando fazendo uma oração sincera, né? Quando chegando num limite talvez de todo esse sofrimento, pedindo à Virgem Maria, aí ela foi resgatada e ali então ela foi levada para essas câmaras de retificação onde agora ela ainda estava. Comovidíssimo, até as lágrimas perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. E olha isso então, né? O André Luiz, ele chegou a tal ponto de ele querer ouvir, né? A confirmação do nome dele, né? É ele o responsável realmente pela infelicidade. E ele ouviu o nome dele e dos pais dele. E aí ele pergunta para ela, né? E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Olha isso, como é o trabalho, né, dos espíritos ali que resgatam e começam a transformar sentimentos. Porque são esses sentimentos que aprisionam as pessoas, que aprisionam a todos nós, tanto aqui no mundo encarnado quanto lá depois no mundo espiritual. E o que é o trabalho, então, dessas almas, né, que resgatam e cuidam? De transformar esse sentimento que aprisiona. E aí ela foi trabalhando aos poucos. E olha que coisa, 3 meses depois, agora ela está recebendo a visita dele, atraído por uma força cósmica, né? E agora, então, Nemésia, depois de fazendo esse trabalho, a Nemésia fala para ele, né? Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. Quer dizer, reconhecendo que a culpa não foi só dele. Se você odeia ele, você também tem que se odiar. Porque você também deu vazão, você deu permissão. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar a ninguém. Então, o que a Nemésia fez ela entender? Que a culpa não foi só dela. Ele não obrigou ela a fazer isso, ele não segurou ela à força. Existiu um consentimento por parte dela. Então, a partir do momento que ela reconheceu que ela também tem a mesma parcela de culpa com relação a tudo aquilo, ela já entende que ela não deve recriminar ao André Luiz. E ela falando tudo isso para ele sem saber que é ele. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem o que pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Eu quero, então, vendo, olha primeiro, né? Vamos ver aqui que o André Luiz, ele está realmente sensibilizado com tudo aquilo, na intenção sublime de querer realmente, de alguma maneira, transformar aquela situação. E eu quero voltar um pouquinho no capítulo anterior. Vocês lembram que quando o André Luiz foi falar com a senhora Laura, perguntando sobre o caso Tobias, uma das conclusões que foram passadas ali para ele, né, com relação à opinião da senhora Laura, foi que o assunto do sexo é extremamente importante. E não só na questão do casamento ou da afetividade, não só o sexo, né? Mas sempre
que envolve o afeto, o relacionamento e principalmente quando culmina num ato sexual entre duas pessoas, casados ou não, as consequências a gente vai sempre ter que lidar. Então, olha isso, né? Hoje, ainda mais pensando no mundo que a gente vive hoje, onde se fala muito em libertinagem, em liberdade sexual, em não compromisso, né? Em poder se ter uma relação sem compromisso. Então, agora a gente está vendo o quanto você pode até inventar que não tem compromisso, mas o quanto que a lei divina nos coloca depois de frente com situações, às vezes como essa, às vezes mais simples como essa, às vezes piores que essa. E aí o André Luiz, então, nesse momento, né, está sensibilizado, solta uma lágrima, né, de arrependimento e remorso por aquilo que ele fez. E ele fala: ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Quer dizer, ele não está se identificando para ela como aquele André, mas falando: eu também me chamo André. E eu tô aqui para te ajudar, né? Conte comigo daqui para frente. E aí ela fala, né? E sua voz, disse Elisa, ingenuamente, parece a dele. Olha isso, ela ainda não consegue reconhecer de fato, né? Mas ela já consegue ter uma insinuação de que realmente é ele, né? Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar. Quer dizer, o André Luiz, ele realmente não tem ninguém da família dele até agora, né? Mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. E olha o que faz, né? Uma atitude sincera de amizade, de se colocar à disposição de uma pessoa. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata. Então, alguém que antes tinha prejudicado, agora ela está extremamente grata a ele, né? Disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizessem mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Deus, não, que Jesus o abençoe. Quer dizer, a Narcisa ainda reforçou, né, aquela intenção de que Jesus abençoasse o André Luiz nessa nova jornada dele, né? Cheia ainda de dificuldades, porque cheia de problemas do passado. Mas quando a gente está envolvido, né, de verdade com a intenção de corrigir, de melhorar, de aprender, Deus abençoa, Jesus abençoa. A misericórdia divina não falta. Não faltam recursos para que a gente conclua com êxito aquilo que a gente está se colocando à disposição, né, para fazer. E aí termina esse capítulo, né, mais um capítulo lindo aqui do nosso lar. Que o André Luiz então começa a ser realmente a pessoa que começa a estar do lado dela. Se um dia ele desviou a trajetória da vida dela, agora ele está se colocando à disposição para realinhar essa trajetória, né? De ajudar, de estar junto, para poder dar força, estímulo e recolocar ela nesse caminho, né? De que ela depois vai também por conta própria, já se desfazendo dessas amarras, subir junto na mesma direção. E aí termina. Então, o capítulo 40. Quem semeia, colherá. E aí nós caminhamos então para só mais 10 capítulos aí para a gente terminar o livro do nosso lar. Certo? Tudo bem? Nenhuma pergunta? Nenhuma. Tudo certo, como sempre, mais uma lição a pôr em Uma prática, né? grande lição, né, Gandolfo? Muito linda essa lição. Mais uma reflexão, né, para Com pensarmos. certeza. Que sirva para o resto da vida, né? De todos nós. Se Deus quiser, com E Jesus certeza. abençoe você, Gandolfo, também, viu?
toda a sua, Você sua também. disposição aí. Uma boa semana para você. Todos nós. Sim, todos nós. Para você Boa também, Marco. semana. Bom resto de domingo, bom começo de Obrigado. Até semana. mais, Gandolfo. Tchau, tchau.